Olá, mais um Papo de Aliado, um programa que traz para você informações pertinentes sobre o mundo empresarial, sobre o dia a dia da gestão das empresas. E hoje o tema é muito importante dentro disso. Hoje o tema que acho que é o mais atual, todas as empresas têm que se atentar muito sobre isso. Como cuidar da privacidade dos dados pessoais dentro da sua empresa. A gente tem novas leis, tem novas regras, multas, que é muito importante, tem foco nisso. E a gente vai debater tudo aqui hoje. Mas antes, lembrar que esse programa, Papo de Aliado, é uma organização do Grupo Alliance, um grupo de empresas que garantem indicações seguras para o seu negócio. Então entra lá, www.grupoalliance.com.br e conheça todas as soluções que nós oferecemos para você. E, mais uma vez, apresentar meu parceiro aqui, Rogério. Tudo bom, Rogério? Tudo bem? Oi, gente. Bem-vindo ao nosso 5º episódio. Você está protegendo os seus dados? Tô tentando. Complicado, né? Seja bem-vindo a esse nosso 5º episódio. Hoje o tema é muito sensível, é muito importante, né, para as empresas. A gente vai te falar de uma lei que entrou em vigor em 2020, mas muitas empresas ainda não sabem, né, como se adequar. E a gente trouxe um especialista muito bom para falar com a gente, né, Exato, uma fera aqui, Lucas Bonafé. Tudo bem, Lucas? Oi, gente, obrigado. Obrigado, dia, obrigado pelo convite. Da Machado Nunes Advogados, né? Vou contar um pouco sua história para nós. Bom, antes de começar, acho que eu queria agradecer, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vai próxima já também, já vamos entrando aqui. Fechado. Agradecer também a Alliance, né? A gente faz parte do grupo e é muito bacana a parceria que o Machado Nunes tem com a Alliance e com os demais associados. Eu acho que essa sinergia, essa troca de experiência entre os associados, de fato, engrandece todas as empresas. Então, muito bacana estar aqui com vocês hoje. Bom, eu sou um advogado e isso já espanta muita gente, né? E a brincadeira, o pessoal já fica... Pô, é mais um advogado, mas assim... mudou muito, né? Eu lembro que antes eu trabalhava com advogado, tinha todo aquele juridiquês, toda aquela coisa formal. Hoje em dia já tá muito mais relaxado o negócio, tá tranquilo. Né? Eu já até vim de camisa só porque era um ambiente assim, né? Mais formal, vai ficar bonito, porque geralmente eu tô de camiseta preta mesmo, de bermuda, que trabalho em casa. Então, assim, mudou bastante a realidade aí do mundo jurídico, principalmente quando a gente fala de direito digital, né? E as novas tecnologias. Eu acho que, querendo ou não, é uma regulamentação e uma legislação muito recente. Então, os profissionais também acabam sendo mais novos e experimentando novas tendências que não são daqui. Bom, eu sou advogado já faz 10 anos, né? Atuo com mercados regulados, né? A gente fala no jurídico que são meios e que tem regulamentação específica. Então, já trabalho com legislação há um tempinho e... Nos últimos 5 anos, tomei essa vertente pelo direito digital. Aí fui fazer pós-graduação em Direito e Tecnologia na USP, tirei certificação de privacidade e já estou envolvido aí com a LGPD desde 2018. Não, era totalmente nova e assustadora para as empresas, né? Totalmente nova, assustadora. Eu lembro quando a gente começou a conversar em 2017, foi final de 17, começo de 18, foi quando o escritório falou, olha... A regulamentação na Europa já está funcionando e a gente precisa estudar porque vai sair uma legislação aqui. Uhum. E eu lembro que quando eu fui estudar, o pessoal chegou e falou assim, o que é isso? E eu falei, não tenho a menor ideia também do que é isso, né? E comecei a estudar. E na época foi interessante porque a regulamentação foi feita de verdade pela sociedade civil atuando muito. Então, como a gente advoga para grandes associações, eu lembro que tinha algumas regulamentações, algumas regras que, cara, paravam hospitais, paravam bancos. Tipo assim, essa lei não pode sair desse jeito. Então, teve bastante tratativa, sabe? Figurinha que a gente foi trocando ali lá e no Congresso, participando, fazendo as minutas, para a regulamentação sair de uma maneira que seja exequível, né? Eu lembro que eu trabalho com farmácias também. E dentro das farmácias foi um debate muito grande na época, porque, poxa, como a gente vai utilizar os dados que são necessários muitas vezes sobre o paciente, sobre a pessoa, o consumidor que está lá, vai passar, né? Mas vamos começar pelo começo, como eu sempre falo, né? Por onde uma empresa que quer se tranquilizar sobre em relação a esse tema qual o primeiro passo a ser dado? Como ela deve fazer? Acho que a primeira coisa que todas as empresas, pequeno, médio porte, farmácia, setor de saúde, que a gente chama de dados sensíveis, né? Que tratam um alto volume de dados. O que são dados sensíveis? Boa. Vamos começar do começo, né? Eu sou uma pessoa sensível, mas não sei qual é o dado que é sensível. Os dados é sensíveis, né, Paulo? A legislação traz uma diferenciação entre tipos de dados, né? Ela trata como dado pessoal, nome, CPF, seu CEP, né? São qualquer informações que conseguem chegar... Paulo, Rogério, do Lucas, são qualquer informações que somadas. Então, eu não preciso dar o meu nome e meu CPF para chegar em mim, né? Posso dar informações, né? Um homem morando perto de 30 anos de camisa de estrada, eu não dei nenhum dado pessoal, eu identifiquei uma pessoa. Então, a lei me trata essa questão como um dado pessoal. E o dado sensível, por sua vez, ele faz um rol. Olha, essas informações são consideradas dados sensíveis, que são informações que podem gerar discriminação.
Então, dados de saúde, religião, sindicato, partido político, né? Então, são situações e dados que podem ser discriminatórios. Né? Então, tem maior sensibilidade na utilização e no uso desses dados. Né? Então, assim, quando a gente fala trato dados sensíveis em larga escala, eu falo, cara, você tá com o pior cenário possível. Para a lei, isso daqui é o rigor máximo, é o maior número de sensibilidade mesmo, pelas punições que eu acho que a gente vai chegar lá com relação às penas, mas com relação à sensibilidade do titular, né? Eu lembro até dentro disso, uma coisa que o pessoal falava, dentro das farmácias que a gente atuava, as pessoas que falavam que poderia ter mau uso, falavam, nossa, mas se o plano de saúde começa a pegar esses dados que a farmácia tem sobre a saúde desse paciente, desse cliente, e começa a utilizar para aumentar o valor do plano de saúde. Os preços. Tem toda uma preocupação muito séria em cima disso. Né? Na verdade, hoje o maior ativo das empresas, né, grandes, assim, que tratam, são dados, né? A gente vive na economia baseada em dados, né? Então, é o novo ouro, né? O pessoal brincava muito que, acho que em 2016, 2017, tinha uma capa da Times que falava que era o novo petróleo, né? E aí o pessoal brincava muito e falava assim, não, na verdade não pode ser o novo petróleo, porque o petróleo é finito, né? Os dados a gente gera cada vez mais, um volume cada vez maior, todo dia. Verdade. Então, assim, é uma analogia interessante por um lado, mas por outro não é muito verdadeira. Mas essa questão da interação, só para não deixar muito solto esse ponto, na verdade, tem bastante regulamentação da ANS com relação à seleção de dados e fazer esse perfil, né, que eles falam de beneficiários, tá? Então, assim, já tem vedação. A LGPD deixa isso muito claro. Não posso ter diferenciação de beneficiário dentro da utilização de dados, mas também isso já tem regulamentação específica. Por causa disso, se eu tomo aquele medicamento X, isso vai encarecer o meu plano, né? Isso porque você acaba dando uma discriminação para a pessoa, né? Você deixa a pessoa sem assistência. E nisso a gente entende bem o que são dados sensíveis, né? Nesse caso, claramente. E em outros casos também, tipo, religião para... Religião não, mas tipo, partido político hoje, na questão da... Quem você vota. Muitas empresas vão levar isso, vão contratar ou não. Então a empresa de RH tem que saber tratar isso de forma adequada. Claro, isso é uma pergunta totalmente discriminatória quando você está fazendo um processo seletivo, né? Eu vou entrar bastante nisso. Só voltar então, porque eu não deixei ele terminar a pergunta que eu fiz no começo, né? Como a empresa pode se tranquilizar em relação a esse tema. Bom, a primeira coisa que eu acho que uma empresa assim, pode começar, assim, tem muita empresa, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação. Tem muita gente que já começou, tem muita gente que está com nível de maturidade alto, mas o que eu vejo, de fato, no mercado é muita gente sem muita ideia de verdade do que é um programa de privacidade começo, meio e fim. Então, acho que a primeira coisa que deve começar é o seguinte, tem que fazer. Tá? Acho que tem que parar aquele negócio, vai pegar, não vai pegar, não teve multa até agora, acho que não está indo. Assim, comecem agora, não deixem. Já é uma regulamentação de 2018, a lei entrou em 2020, a gente está em 2023. Né? Não dá mais para esperar. Então, acho que o primeiro passo para a empresa é o seguinte, comece pequeno, pode começar dentro de casa, pode contratar uma consultoria cara, barata, média, comprar ferramentas baratas, caras, médias, mas comecem. Eu acho que o primeiro... Independente do tamanho da minha empresa? Independente do trabalho da empresa. A gente tem uma diferenciações, né, com relação a porte, tamanho e volume, mas independente do tamanho da empresa, se a sua empresa utiliza dados pessoais para acessar o prédio aqui, eu tive que dar meu CPF, tirar uma foto, você está tratando dados pessoais. Então, tenha cuidado com essas informações de um modo geral. Acho que... Pode continuar, desculpa. Não, acho que esse é o primeiro ponto, assim, porque muitas vezes fala, mas eu não trato dado pessoal. Eu recebo muito isso de empresa. Fala, trata. A gente não tá falando aqui por e-mail, você não sabe quem eu sou? Né? É um dado pessoal. Eu tenho um dado pessoal que às vezes tem site pequenininho que fala, não preciso disso. Tipo, eu não faço venda, eu não preencho cadastro, mas, tipo... É o que você falou, né? Tipo, tem as políticas de cookies, tem um monte de coisa que não deixa de ser um dado, né? Aí eu vou te perguntar, né? Quais tipos de informação são protegidas pela LGPD? Então, a LGPD, o próprio nome dela diz, é uma Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, ela é uma regulamentação que ela é principiológica e ela dá diretrizes. Ela não entra na minúcia, por exemplo, ela não vai... A gente brinca, né? Quando a gente tá falando de LGPD, que assim, é uma lei que se aplica ao prédio, à borracharia e ao hospital. É uma lei geral, né? Certo. Então, ela não vai ter as particularidades de cada setor. Então, ela me apresenta os princípios e as regras para tratar dados pessoais. É isso, tá? Bom. Então, com relação aos setores específicos, né? Foi criada uma autoridade, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que a gente vai falar aqui um pouquinho. A gente chama de ANPD o tempo todo, tá? Então, só para... A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso, que é o ente LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Já tem para o pessoal decorar. Isso, porque se a gente fica falando tanto do jargão, né? É bom a gente dar um passinho, às vezes, para dar a tecla SAP, né? Eu tava falando até do juridiquês, né? Tipo, a maior parte dos advogados vem aqui e complica tudo. A nossa ideia é simplificar, cara. Não, fica tranquilo, não vai ter jargão em latim, tá? Não vai ter data venda,
vai ter não, nada. E a autoridade é esse ente público, né? É esse ente que vai apresentar essas regras dos setores. Então, a ideia, né, o que ela traz na regulamentação é o quê? Os setores se unirem, inclusive, a gente faz parte de um setor, né, que apresenta essas regras, que faz. A gente, por exemplo, no escritório a gente é bem focado, a gente tem um braço muito forte na área de saúde, né? Então, a gente trabalha para diferentes associações. Então, a gente chega para a NPD e fala, ó, no setor da saúde, o uso de dados funciona dessa forma, para essas finalidades, esses são os riscos, e a gente entende que as boas práticas são essas. E é protocola para a autoridade. A autoridade pode chancelar. E a partir do momento que ela chancela, ela está dando de acordo com o que as entidades utilizam. Então, assim, tem essa possibilidade dos setores e ela dá essa possibilidade, a gente chama autorregulamentação regulada. Desculpa aí o juridiquês, é só um... Não. Tem coisa que não tem como. E dentro disso, tem diferença entre pequenas, médias e grandes empresas, bem como em startups, nessa regularização dessa lei? Tem diferença sim. Na verdade, a própria lei já traz que ia ter uma diferenciação entre pequenas e microempresas para as empresas de médio e grande porte. Eu fico pensando que é muito mais difícil. Até de investimento, né, gente? A gente não pode cobrar... né? Aqueles megas corporações de Mercado Livre, essa que trata muito dados, e a minha empresa aqui, que tem 20 clientes e tal, que passa muita gente. Ok, todas têm que tratar, mas a tecnologia é muito complexa, é muito mais... A gente está falando de e-commerce, imagina um banco, um hospital, uma operadora de plano de saúde. A gente está falando de volume e situações e cenários completamente diferentes, né? A gente está falando, né? E a lei traz essa diferenciação. E, inclusive, tem uma normativa específica da autoridade, uma resolução, se não me engano, número 3 ou 4, me fugiu agora, que ela me determina que ela coloca aquela classificação de micro e pequena empresa, né, que tem uma lei específica, né, e fala até 4 milhões e 800 mil, você é microempresa. Então ela utiliza esses critérios para fazer esse corte do que é, né? Aí cai startup, cai o microempresário individual, cai nesse bolo. E o que tem, assim, de algumas diferenças, né? Assim, tem algumas diferenças bem práticas. O primeiro é que, para a gente saber os dados que a gente trata numa instituição, a primeira coisa que a gente faz quando vai fazer é onde estão e para que eu uso. Parece uma pergunta meio óbvia, né? Você fala, mas assim, eu nunca entrei numa empresa... A gente começa pela obviedade, né? A gente quer, já viu com complexo, não. Vamos começar para entender. A gente fala muito isso no marketing. Todo mundo quer investir milhões no marketing, mas... Viu, quem é meu público e onde ele está? Onde que ele está? É o básico. Mas, é exatamente isso. Eu chego na empresa e falo assim, tá, qual é a entrada de dados? Quem consome esses dados? Onde eles são armazenados? São as 3 perguntas que norteiam, porque a partir dessas perguntas a gente consegue saber as áreas de negócio que consomem e os riscos desse consumo. Pô, o cara usa o computador particular e pega dado da empresa, e o WhatsApp no grupo, enfim, né? Não tenho senha segura, enfim, né? Várias ações. Então, a primeira coisa que a gente faz é a gente chama de mapeamento, né, dos dados. E as micro e pequenas têm um modelo simplificado que a autoridade deixa usar, diferente das grandes. Então, já é uma coisa que dá muito trabalho. Eu diria que o maior trabalho de um programa de privacidade é isso, e elas têm um simplificado. A outra é uma política de segurança da informação, também pode ser simplificada. Porque grandes corporações como essa são muito complexas, né? A periodicidade da troca de senhas, o nível de acesso, de responsabilidade, né? A questão, no caso de um incidente, sala de crise, tudo isso é simplificado quando a gente está falando de uma micro e pequena empresa. Tem a diferenciação também, eu acho que é DPO que fala, né? Isso. Para as grandes você precisa de um DPO, para as pequenas não? Perfeito. As pequenas não precisam... Que é o DPO? Explica pra gente também. O DPO, Data Protection Officer, né? Que profissional? Profissional de proteção e que virou o encarregado. Então aqui a gente chama de encarregada. Aí é engraçado que a gente usa o encarregado que está na lei e a gente usa a sigla do DPO, né? Mas a gente, na lei, traz como encarregado. Que é a figura dentro da empresa que é o responsável pela privacidade. E o que isso quer dizer? Então, se eu tenho um incidente de segurança, se eu tenho uma política, se eu quero fazer um novo produto, um novo serviço que envolva dados pessoais, esse cara tem que concentrar ou tem que minimamente estar envolvido nas ações, porque ele é o responsável. Que responde para a pessoa física, que a gente chama de titular, e para a autoridade. Então, se a autoridade bater na minha porta ou tiver uma denúncia ou qualquer coisa nesse sentido, é esse cara... ou essa mulher, essa pessoa que vai ter essa responsabilidade, né? Então, e as microempresas e pequeno porte não precisam necessariamente indicar formalmente mas é uma boa prática, tá? Isso tá... É interessante ter, por mais que não seja obrigatório. E como muitas vezes nessas pequenas o volume é baixo, eu sempre trato no jurídico, eu sempre falo o seguinte, tudo é uma questão de probabilidade e impacto, né? Quanto risco você quer assumir?
olha, não quero fazer nada e vou esperar a multa, isso tem vários riscos, tanto de negócio, reputacional, como sancionar, né, de penalidade. Mas se você quiser e tiver a possibilidade, cara, eu indico, tá? Eu não tenho nenhuma empresa minha que eu falo, mas é uma empresa pequenininha, tem 5, 6 pessoas, bota um DPO. Faz um documento lá e formaliza, não custa nada. Então, assim, não precisa, mas eu sempre recomendo. Outro ponto também são prazos em dobro. Então, os titulares, de acordo com a lei, eles podem solicitar informações para as empresas. Quem usa meus dados? Para que você usa meus dados? Quanto tempo você vai armazenar esses dados, né? Eu posso protocolar de maneira gratuita e pedir para as empresas, né? Inclusive, elas têm que ter um canal facilitado para ter essa né? E entra na política, né? Muitas vezes a gente bota isso na política de privacidade. E a lei determina que tenha imediatamente para informações simples e até 15 dias para complexas. E as pequenas empresas e startups têm o dobro de prazo para responder. Então também essa é outra diferença assim, das pequenas. A gente... Vai entrar? Vai lá, não, que ele falou de multa, eu queria falar de multa também, mas então fala de multa primeiro, depois eu tenho uma pergunta em cima disso, mas... É sobre multa, mas é bem simples que também. Agora teve a regularização da NPD, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso. Porque até então não estava tendo multa, né, pelo que eu entendo. Agora já tem as regras para multar, não é que não estava tendo multa, né. E só complementando, se... são duas... Paulo, a gente já vou fazer um bolado aqui nas multas. Se já existem empresas que foram multadas e se tem diferenciação também, tipo, por porte. Simples ou não. Como assim? Desculpa. Por exemplo... A empresa do Simples paga mais multa isso, do que... existe diferenciação na multa. Sim, perfeito. Bom, esse é o tema, acho que desde do dia 01, né, da lei, tá aí a multa. Todo mundo pensa nisso, né? Porque qual que é a multa? Tem uma teoria no Brasil que uma lei só pega quando se multa. Quando tá errado. Mas o que é uma coisa muito engraçada, né? Porque as pessoas querem menos regulamentação, menos lei, mas aí quando não aplica a multa, não consegue cumprir sem sanção, né? Mas a questão da regulamentação da penalização e da dosimetria sempre foi um ponto muito debatido para se chegar num número e num valor que se fosse adequado e justo para as empresas. Então, assim, antes de entrar nessa regulamentação específica, a LGPD, né, a Lei 13.709, ela traz quais são as penalidades que podem ser aplicadas, né? Então, a gente vai desde uma mera advertência, passa por bloqueio da base de dados, eliminação da base de dados, né? Publicização do incidente, enfim. E tem a multa, né? Que é a multa famosa que chegava em todos os jornais, né? Multa pode chegar a 50 milhões de reais, né? Que é até que eu fiz isso, eu pus esse título aí também. Porque é o que chama atenção e que chamava que era até 2% do faturamento, limitado a 50 milhões de reais. Então, isso já está expresso na lei. Só que carecia de regulamentação para saber, tá? Se eu tiver que caso eu vou ter 50 milhões? Exato, cara. Que caso que eu vou ter 10 mil, que caso que eu vou... Então, esse saiu agora no mês passado, saiu com relação fevereiro, né? Foi dia 27 de fevereiro, se eu não me engano, 27 e 28 de fevereiro, saiu a dosimetria. E ela me apresenta o que é uma infração leve, o que é uma infração média e o que é uma infração grave, né? Eu acho que esse é o ponto primeiro para saber qual que é do que a gente está falando, né? Do que a gente está dizendo. Então, assim, primeira coisa... Leve é o que não é média e grave. Então a gente já exclui, tá? Ele fala, se não se enquadra como média e o grave é uma infração leve. Fecho. Média é uma infração que pode impedir eu realizar algum direito ou algum tipo de serviço. Então, por exemplo, se eu quero... Ou uma decisão de uma empresa que é totalmente automatizada. Score de crédito, acesso a bens e serviços, principalmente com relação a... informações pessoais que gerem uma possibilidade de eu realizar algum direito, se isso for realizado de uma maneira equivocada, obviamente, isso é uma infração média. Se eu tiver ainda, inclusive, utilizar dados de saúde, aí vira grave. Então, ele tem a questão da larga escala. Então, um exemplo que a gente utiliza muito, essa questão de a média, é fraude, né? Peguei o seu dado de algum jeito, de alguma forma, te mandei um boleto falso, tive um incidente da minha base. Exato, a gente recebe todo dia ultimamente, né? Alguém teve um incidente. O difícil é saber aonde foi o incidente, que esse é outro trabalho, que aí tem milhões de implicações, né? Mas tem essa diferenciação da incidência média e grave. E dentro dessa dosimetria, né, para também não ficar... A gente tem os percentuais. Então, uma empresa que fatura X, multa tal.
Empresa que fatura Y, tudo. Então, primeiro tem a classificação da infração. É a primeira coisa. Média, level, grave. Segundo, o faturamento da empresa. Então, exatamente o ponto que você falou, Paulo. Pô, se eu sou pequena, eu vou pagar menos. Se eu sou grande, eu vou pagar mais. Não tem nem condições, né? Uma empresa, você pode falir uma empresa em cima disso. Exatamente. E às vezes o vazamento nem, tipo... O cara nem entendia, nem sabe que o site dele podia ter vazado. Aí não, meu amigo. Não tem esse de não entendia. Se eu dirigir, então a gente tá falando... Se eu bebo e dirijo e bato o carro, é um crime. Não, a gente então, tá se o cara assim, utilizou, ele vai ele correr atrás, mas a gente amigo. tá falando lei, às lei. vezes de empresas pequenas, Paulo. Tipo, Eu sei, mas a pessoa que não tem curso superior, a pessoa que não tem conhecimento, que não tem nada, a lei é meio igual pra... Então, eu tô falando, a lei é igual pra todo mundo, mas, tipo, por exemplo, a gente tá falando, às vezes o cara é autônomo e ele vende, tem um e-commerce que ele vende, sei lá, capacete. Aí hackearam o site dele e vazou. Tudo bem, tem que pagar a lei, mas tô falando, tipo, o cara não vai pagar uns 50 milhões. Não, com certeza. Sim, eu entendo, eu concordo com os dois, tá? Eu acho que tem essa questão de, tipo, a lei não pode beneficiar e não pode julgar o desconhecimento da lei, né? Isso é claro. Pô, não sabia que não podia atropelar alguém, né, na faixa de pedestre. Bom, desculpa aí, mas não pode. A regulamentação é essa. Bati na minha mulher, mas não sabia. Poxa, então. que pena, né? Eu fui discriminatório, eu fui racista, ou fui qualquer coisa desse tipo, né? Então, a questão da regulamentação, né? A gente tem esses 3 critérios que deixa bem claro, né? Classificação, como eu comentei, o tamanho da empresa, porte. Então, a partir do faturamento, a gente tem o percentual e tem o grau do dano. Então, são 3 critérios que levam em conta, onde eles fazem... E é uma fórmula mesmo, tá? Se alguém tiver aqui escutando, tiver curiosidade de ver, vai lá na resolução número 4 da NPD, vai lá, tem um anexo, desce tudo e vai ter a fórmula. A fórmula leva em conta, né, essa questão do valor da multa que foi aplicado, o valor base da multa, que é de acordo com o fatura, e o que é atenuante ou agravante. Então, eu tenho medidas que me atenuam. Então, exatamente nesse sentido que você está falando, é o seguinte, pô, eu vendo capacete no site, não sei. Cara, eu tenho uma política, eu tenho encarregado, eu tenho ações mínimas. Aí tem lá, menos 20%, menos 30%, menos 40%. Então, assim, a gente volta para aquele primeiro ponto que a gente estava falando, né? O que eu devo fazer? Começa, cara. Porque eu me protejo, mas... Exato, eu sou pequeno, não sei o quê, mas também não quero pagar muito. Mas você fez alguma coisa? Não fiz nada. Uma pergunta que eu tô vendo aqui, né? Eu gosto sempre de olhar, que é bem interessante. A LGPD começou em 2020 a valer, né? Os dados que não foram tratados antes, eu posso usar? Isso é uma boa pergunta, cara. Porque é o seguinte, tem gente de todo lado. Tem, assim, o que predomina hoje é, assim, dados pretéritos também estão abarcados à lei. Por quê? Se eu tô... O conceito de tratamento que a lei me traz, né? Ela o tempo todo fica falando tratamento de dados. Porque, assim, é qualquer verbo que eu conseguir colocar com dados pessoais. Armazenar, compartilhar, excluir, desde a entrada até o final, ele concorda, ele chama de tratamento. Então, se eu realizei uma venda 2 anos, 2019, a lei não estava em vigor, mas ele ainda está na minha base de dados, eu estou tratando ele. Entendi. Eu estou armazenando esses dados. Não adianta querer mas dar uma tem uma questão nisso tudo. Você vê uma coisa muito importante, que eu trabalho com várias empresas que têm um processo de marketing já bem estruturado. Elas já têm... captaram já leads de clientes, leads que eu falo é o quê? Contato dos clientes que eles vão fazer campanhas comerciais, que é disparar e-mail marketing, mas já que foi o que os clientes pediram para fazer, para receber esses e-mail marketings. E como eu faço para agora, com a mudança da lei, que já faz algum tempo, boas partes das empresas já deviam ter feito isso, né? Mas como eu faço para adequar essa base? Eu tenho que deletar tudo e começar do zero? Ou eu posso mandar um e-mail solicitando tal? Qual o caminho que eu posso fazer dentro do marketing em cima disso? Perfeito. Bom, marketing é um setor que com certeza também foi muito impactado com relação por conta dos leads, né? Vocês têm bases de dados. E antes era uma... pergunta daqui a pouco. Antes era uma troca de bases gigantesca, né? E até os próprios eventos mudaram muito, né? Você vê que tem políticas bem claras, a questão do BIP, agora você tem para transferir, né? Mudou um pouco a... Eu já tive cliente, não vou citar nome e tal, mas o cara ia comprar... disquete CD, no vendo do chá. As pessoas para depois fazer campanha em cima. Eram milhares de nomes que estavam lá. Digo mais, hoje em dia ainda existem empresas que vendem, viu? Sim, tem. Você tá fazendo um Google aí, você acha? Tem empresas que vendem. E isso eu já digo para você, isso aí é problema, tá? Isso por que é problema, assim? Não vou dizer 100%, porque né, não dá para cravar tudo, mas assim, a grande dificuldade dessa troca de dados de base que não tem relação nenhuma com esse titular, é porque eu não consigo colocar uma base legal. Vou dar um passinho para trás.
Para utilizar dados pessoais, eu tenho que fazer um enquadramento de uma base legal. Então, a lei me traz hipóteses legais que eu posso utilizar aquele dado. Pode ser por consentimento, pode ser por uma obrigação legal, eu tenho que manter esse dado. Pode ser para uma defesa de um processo judicial, né? Pode ser por uma questão de segurança, né? Câmeras e coisas. Então, assim, a lei me traz hipóteses que eu posso utilizar. E eu tenho que enquadrar toda a finalidade numa base. Então, não existe tratamento de dados se não tiver amparado com uma base legal. Então, é muito provável, para não dizer com certeza, que você não tem uma base legal para você adquirir esse lead. Porque você não tem relação nenhuma com ele não é em benefício do titular, ele não é uma obrigação legal regulatória, não tem consentimento. Então, se você vai fazendo os checks, ele não cabe no enquadramento de base. Então, essa troca de banco de dados, assim, dificilmente vai estar adequada à lei. Mas... Se eu fiz o trabalho correto no ano passado. Isso, vamos pegar aquele gancho que você falou. Tô com a base, eu fiz, essas pessoas entraram espontaneamente, foi um evento que eu fiz, eles, né, não tive problema de compra. Mas virou a chave. Mas virou a chave, eu tenho que me adequar. Bom, assim, eu sempre falo meus clientes, não sai deletando nada, calma. Calma, vamos, né? Eu vi gente falando, vai ter que deletar tudo. E tem sempre aquele ficando. Se pegou, vai ter que começar do zero. Né? Eu não gosto de vendedor de caos, tá? Cara, gente que vende problema pra ganhar em consultoria, não é a minha mesmo, assim. Então, a primeira coisa que eu faço, assim, tenta fazer por cortes. Primeiro, entender o seguinte, essa base tá disponível pra quem? Dá uma restringida. Menos gente ter acesso à base que você não tem. Então, a primeira coisa, diminuir talvez o número de pessoas, porque se você diminui o número de pessoas que tem acesso, você diminui a chance de incidente. Risco, diminui. Segunda, quem essas pessoas de fato têm interação com você, né? Porque às vezes é muito engraçado. Você sabe disso muito no Arqueo, né, Paulo? Tem 50 mil pessoas... Cara, quantas pessoas abrem seu e-mail? Quantas pessoas... Essa cobertura de é a hora de 2%. Não, então peraí, tem alguma coisa errada nessa base. É a hora de você apurar essa base. Ver se tá certinho. Quem você quer que mantenha? Pô, fiz um filtro aqui dos 50 mil, ficaram 10 mil pessoas. Eu tirei aí 4,15, aí foi embora. Tá bom. Dessas pessoas, quais são os prazos de interação? Você sabe quando ela entrou? Ela entrou antes da lei, ela entrou depois, né? Qual vai ser a base legal que eu vou colocar ela? Ela entrou porque ela prestou um serviço para mim ou eu prestei um serviço para ela. Então eu tenho uma base legal que pode ser execução de contrato. Não, foi um evento, uma coisa assim, ou ela se acessou no meu site, entrou para receber notícias e... Pô, então provavelmente foi o consentimento. Foi consentimento. Provavelmente foi consentimento. Coletei esse consentimento. Ou não, estou fazendo uma ação que pode ser, a gente chama numa base legal, que é muito utilizada pelo marketing, chama interesse legítimo. Que é quando eu tenho o cliente, né, ou nesse caso, ou o titular, né, ele tem expectativa de receber aquela informação por conta dos produtos, das informações que ele consome, mas isso não pode gerar um prejuízo para ele. Tá? Isso não pode gerar de qualquer forma prejuízo. Então, assim, isso também é uma base legal que é muitas vezes utilizada. Mas para não ficar rodando muito aqui, que eu faria algumas ações. Então, faz essa restrição de pessoas, de acesso. Veja qual é a base legal que você vai colocar. Então, você precisa fazer um mapeamento. E destrinchar quem tá lá dentro. Porque eu tenho certeza que diferentes perfis, diferentes tipos de pessoas, né? E, definida qual vai ser a base legal, começar a conversar com esse público. Tô te mandando aqui, quer continuar? Sim. Pô, mandei 5 vezes pro cara, o cara não me respondeu. Deleta. Deixa na geladeira, sabe? Deleta depois. Você cria processos, sempre pensando naquela questão, probabilidade e impacto. Uma coisa interessante, até para complementar o que você está falando, é que as ferramentas que a gente tem hoje de marketing digital, a maior parte das ferramentas já vem embutido, que são estabilizadas disso, elas já fazem todo esse acordo, já tem, se você não quer mais receber, deleta aqui. E uma coisa muito legal, uma vez um cara, o cliente meu, chegou, tô com uma base, consegui uma base, e falei, você não pode subir essa base numa dessas ferramentas. Ele falou, não, eu vou subir porque eu consegui, não, mas não pode. Não, eu vou subir. Cara, tá bom, se o contrato é seu, você sobe. Na hora que pôs a base, a própria ferramenta falou, não, você não vai subir essa base. Não dá para você fazer toda essa transferência de informações sem nenhuma de forma irresponsável. Então as ferramentas que tem já bloqueiam isso. Eu achei sensacional, porque daí eu pude falar, então, né? Não sou eu, né? Não sou eu, cara, é a lei. Então você faz o que é. Posso fazer o merchan? O RD... Normalmente, para quem não sabe, a RD Station... eu tava falando dele, só não quis citar o nome. No RD, quando você sobe qualquer base, ele pergunta, né? Tem consentimento, legítimo interesse... Ele não deixa você subir nada
para essa base, que é uma ferramenta de CRM e de marketing digital, ela não deixa você subir nenhuma base, nada, sem você colocar se essa pessoa te deu o consentimento, se é legítimo interesse, enfim. As outras também fazem isso. E desse ponto, fazer uma pergunta até que foge um pouco, tá mais puxando o saco daqui a gente tá aqui no estúdio da ETEC, uma empresa especializada nisso. A tecnologia é grande aliado, né? Na verdade, eu, como eu sou advogado, acho que eu tenho propriedade para falar, né? Então, assim, quando a gente tá fazendo um programa de privacidade, eu não diria que nem 50% é jurídico, tá? Porque é uma lei, tá? Eu tô falando isso como advogado. Eu sei que tem muita gente que pode ficar bravo quando fala, pô, mas é uma regulamentação. Assim, advogado tem uma grande parte do trabalho porque é uma lei, né? Então tem regulamentação, tem questão de peticionamento, vai ter ação judicial que vai encabeçar. Então, assim, tem a parte jurídica importante, com certeza. Mas eu não diria que é 50% porque um programa de privacidade, se a segurança da informação não tiver junto, meu amigo, você não tem privacidade. Eu posso escrever como um advogado a política, o termo de consentimento, a regra, enquadro na base legal. Você não tem o firewall, você não tem o antivírus, você não tem o DLP, você não tem senha segura. Não existe programa. O incidente está aí, né? E a regulamentação deixa muito claro o seguinte, as empresas têm que adotar boas práticas de segurança da informação. Pronto. Ponto. Tá? Então, assim, é muito importante ter, ou interno, externo, mas assim, práticas, boas práticas, e tem muitas, tá, que podem ser seguidas, tá? Assim, aqui no Brasil é um alvo, assim, sempre, né? A gente sempre aparece no topo do ranking dos países que mais são de vulnerabilidade. Tanto por questões de investimento, isso tem que ser ponderado, assim, a gente investe pouco em segurança, muito pouco. Quando você vai falar com uma empresa, eu atuo com parceiros e diferentes empresas, quando a gente está, ou até interno, quando a parte de segurança quer comprar uma ferramenta, nunca as pessoas veem como investimento, o que é um grande equívoco. Porque quando você investe em segurança, você não investe simplesmente em vedar portas, em fechar possibilidades de vazamento, que o pessoal chama popularmente de dados, né? Mas você está investindo também em diferencial comparativo, porque primeiro, você está com a sua base de dados apurada, concentrada, e é muito mais fácil você inovar produtos e serviços quando você tem essas informações disponíveis. Porque quando você não tem um programa de segurança, essas informações estão aí. É mais assertivo nas ações. E você vale mais para o mercado. As pessoas têm mais credibilidade para você entregar essas informações para elas. Tem a questão também do Reclame Aqui, de várias ferramentas que a gente tem hoje, que se a pessoa começa a virar um hater seu por causa que você está mandando informações incorretas, você perde qualidade de imagem. Então, a melhor coisa que tem é você falar com quem quer falar com você. E ninguém quer conversar com você, sabe que você pode ter um risco de vazar as informações. Dependendo do serviço, eu não vou dar o meu histórico médico para uma empresa que eu sei que não tem minimamente segurança. É igual o bêbado do bar que quer falar com todo mundo uma hora. No começo ele tá falando com o cara que tá gostando dele. Vai chegar um cara que não vai gostar dele e vai dar problema, cara. Você quer fazer alguma? Eu vou querer entrar em redes sociais. Não, então eu tenho um monte antes. Então faz aí que eu quero entrar em redes sociais. Eu tava falando dessa questão da tecnologia. Como eu saber o que eu tenho que investir? Mais em tecnologia, direito? Como fazer esse meio termo? Como que eu contrato um serviço disso para minha empresa? Que é a grande questão. Boa. Assim, como um bom advogado, eu vou ter que falar o famoso depende, né? Porque assim... Mas tudo depende, na verdade. O pessoal fica bravo e fala, lá veio o advogado falando depende. Mas assim, realmente depende muito do nível de maturidade da empresa. Porque tem empresas que têm um corpo jurídico interno ou uma assessoria que puxa para esse lado jurídico. Então eu tenho as políticas, tenho as boas práticas, eu tenho tudo implementado, mas eu não tenho um artefato, né? A gente chama de artefatos de segurança bem implementados, né? Então eu não crio, né? E tem NIST, OSAP, né? E checklists de segurança específicos com relação à segurança. E fica lá mesmo. E, cara, eu tava vendo esses dias aí que são 204 itens, 220 itens. E aí tem de tudo. Troca de senha a cada 2 meses. É senha forte, tem caractere, né? E vai. Tá. Então, assim, empresas de um setor bancário, né? Setor financeiro, empresas que têm que mexem com questões de saúde, geralmente, essas empresas já investem fortemente em segurança. Ou deveriam, tá? Você tem uma empresa aqui, né? Por favor, façam isso antes de ter mais importante às vezes do que ter uma política bem estruturada em vista. O que peca muitas vezes, e isso eu vejo em empresas de todos os tamanhos, é aquela palavrinha que deve ter escutado aqui várias vezes, que é a palavra cultura. É até a próxima pergunta que eu ia fazer. Cara, essa é uma coisa que eu vejo cada vez mais. E assim, não tá sendo incomum esse ano eu continuar programas já iniciados.
porque é uma coisa que foi em 2020, contrataram, preso, Investiram. Acabou. Esqueceram, já não deu nada. Não teve nenhuma multa até agora. Eu tive poucas solicitações de titulares de dados, né? Pingou pouca gente aqui, então, mas morre o assunto. Então, assim, a cultura, eu diria que é o mais importante até do que investir em ferramentas, porque a pecinha na frente do computador é incrível, né? A gente consegue fazer qualquer coisa errada, né? A gente tira uma foto da tela do computador e manda no grupo do WhatsApp, acabou a segurança, meu amigo. Não tem um... Eu posso ter investido fundos e mundos que, assim, se eu compartilhei a minha senha, se eu deixei a minha filha usar meu computador do trabalho e ela ficou acessando um site que era... Acabou. Ou se eu deixei, né? Aquele velho pessoal que deixa aquela... Como chama? Papelzinho, agora esqueci o nome. Post-it, com a senha dele embaixo. Ou põe a senha aqui embaixo. O cara sai de férias e deixa o login e senha com o cara pra bater ponto, fazer as coisas da atividade. Acontece muito. Ou deixa notebook, computador deslogado em cima da mesa. Hoje em dia a gente tem essa questão do home office, do nômade digital. Eu já vi várias pessoas entrando em rede pública e começaram a trabalhar. Falei, mano... Você trabalha pela VPN... Você pode ferrar totalmente com a sua empresa em cima disso. Então, se eu tivesse R$1, se tivesse um orçamento muito enxuto, né? Isso também é um mantra que o pessoal de segurança sempre fala, né? Se tiver um orçamento muito, muito enxuto, eu não invisto em ferramenta. Eu invisto em pessoas. Educar. Porque tem muitas medidas que a gente pode fazer sem implementação de alto investimento que aumenta a segurança e o nível de maturidade. Muitas. E essa é uma delas, né? Senha, rede pública, né? WhatsApp. Então, assim, tem várias medidas. Papel, né? É importante a gente falar que a gente fala de LGPD, a gente sempre vai pro digital, né? Mas a quantidade de dados pessoais que tem documentos físicos, a lei também abarca. Exato. Né? Geralmente isso, tem uma grande confusão em cima disso, né? Porque... É só online. Tanto é que você vai fazer um monte de pergunta online daqui a pouco, eu sei. Você vai querer entrar com um monte, você vai entrar no marketing, nas redes sociais. Você viu que a gente não falou até agora de papel, né? Eu tô com um monte mas tem o papel também, que é muito perigoso, as pessoas não sabem, né? Eu tenho uma questão também, até entrando um pouco no digital também, por causa que a gente teve a pandemia, eu vi muito conhecidos meus que entraram no mercado de começar a abrir um CNPJ e começou a vender online. Vou vender carta online, bolo, enfim. Várias coisas online. Aí esse pessoal tem que ter uma preocupação maior do que eu que tenho uma empresa de serviços. Eu acho que, eu até vou complementar, porque envolve dados financeiros, né? Cadastro de cartão, PIX, CPF... de novo, a gente tem que fazer aquela diferenciação do que provavelmente essas empresas são todas classificadas no simples, é tudo microempreendedor, empresa de pequeno porte, né? Então ela já tem aquele, como a gente comentou anteriormente, ela tem aqueles benefícios, aqueles pontos de melhora, né? Vamos assim dizer, para a implementação. É mais simplificado. Mas a questão é que essas empresas que têm, né, pegam dados de cartão, dados de CEP, né, fazem entrega e todas essas, o e-commerce, né, não acaba se tornando tipo de e-commerce, porque ela está numa plataforma de e-commerce, né, ela acaba... Geralmente está lá. Geralmente está lá. E ela não tem um investimento nenhum, né? Ela não faz nada, ela não tem... Até essas pessoas que estão ganhando muito dinheiro por causa da pandemia, agora deixaram um pouco, mas estão todo mundo feliz lá e não sabe que tem regra. Tem a diferença que eu vejo, Paulo, é o seguinte, se a pessoa está numa grande plataforma que disponibiliza esses canais, sim, o nível de maturidade dela aumenta muito. Porque essas informações estão em clouds fora ou dentro do país com nível de segurança alto, né? Google, Amazon, enfim, tem essa questão de segurança intrínseca. Agora, se eu tenho uma planilha de Excel no meu computador, de novo, muda todo o cenário de possibilidade de incidente. Só para fechar, de novo, a questão de probabilidade e risco. Então, sim, vou fazer backup, deixo num lugar seguro, quem vai ter acesso a essas informações? Mas tem que ter essa preocupação também com esses dados. Por mais que eu tenha... Se eu trato dados pessoais, eu tenho que ter preocupação com o LGPD. Acho que, assim, não querendo ser alarmista, mas, assim, tem que ter. Porque, assim, isso é o seu negócio, essas informações, né? Você não pode negligenciar o seu maior ativo, que é a sua base de clientes, né? E a punição é só financeira que a gente tem ou tem outro tipo de... Não, como eu comentei, a gente tem alguns tipos de punições que são mais severas que a financeira, tá bom? A gente tem uma punição que é o bloqueio da base. E imagina você ser uma empresa... qualquer segmento que você seja impossibilitado de usar sua base de dados, né? A grande empresa ainda consegue sobreviver a isso. Agora, se pessoa menor que eu estou falando para vocês bloqueou a base, ele não conversa com mais cliente. Eu acho que os dois, viu, Paulo? Porque é o seguinte, imagina o Facebook ter a sua base bloqueada.
Ou o hospital ter sua base de dados inacessível. É o caos. É o caos. Eu acho que, obviamente... E também tem a questão da eliminação. Existe a possibilidade de você ser obrigado a eliminar a base de dados, tá? Isso também é uma das sanções. Como? Ah, tá. Você perder para sempre a sua base. Exato. Por exemplo, aquele caso que ele falou de comprar o DVD, o CD da Santa Efigênia, pode ser provavelmente que se tiver um incidente, seja obrigado, olha, esse dado aí você não pode ficar, cara. E antes de você entrar em redes sociais, eu tenho mais alguma dúvida. Eu como consumidor, porque, cara, eu desculpa o palavreado, mas eu fico putaço, cara. Porque eu recebo um monte de ligação, tem um monte de gente que você vê, meu, não está utilizando, eu já pedi para bloquear meus dados. Como eu, consumidor, posso me posicionar perante isso? Como eu utilizo essa lei a meu favor? Na verdade, acho que esse é o norte da legislação, exatamente a pessoa física, né? Você, né, a gente prometi que não ia entrar no jeito de case aqui, mas existe um conceito que a gente mudou a forma de tratar nossas informações pessoais de acordo com a economia digital, né? Antigamente, o direito, né, de ser deixado só era eu ir pro campo, não passar informação pra ninguém e ser um ermitão, né? De ser uma pessoa que ficava. Hoje em dia, a sociedade não permite isso, né? Meus dados bancários, meu telefone, não sei, a gente compartilha dados pessoais a todo momento, todo dia, né? Eu tava brincando, né? Pra entrar aqui, eu tirei uma foto do meu CPF, né? No Uber, que eu vim até aqui, né? O cara sabe, a empresa sabe meu cartão de crédito, onde eu fui, onde eu moro, né? Então, enfim, a gente compartilha dados pessoais. O que mudou nesse cenário da economia digital foi que a gente chama de autodeterminação informativa, que é o quê? Ter esse poder de saber o que as empresas fazem com os meus dados. Né? Então a lógica mudou de não poder utilizar para, olha, tudo bem, eu sei que você vai usar no dia a dia, não tem como sair dessa sistemática, né? Mas como vocês estão utilizando? Então o que isso empodera o consumidor? Né? Primeiro que isso também, Paulo, já era tratado, tá? Assim, essa questão de dados pessoais de consumidores não é uma novidade do LGPD, tá? Isso tem no Código de Defesa do Consumidor de 90, Exato. Tá? Base de dados é tratado no CDC, tá? Assim, então, assim, isso já era um problema, já era antigo, né? Já é antigo, tá? Então, assim, já não tem a solução. No meu caso, já não tem a solução. O que a LGPD traz é trazer características e boas práticas muito mais precisas com relação à utilização de base de dados. Assim, nem em comparação com o CDC. Até por conta, né, a gente tá falando de 30 anos de diferença, né? Porque 30 anos na internet, na década de 90, inexistente. Não existia praticamente. Né? Então, o que o consumidor ganha com isso? Bom, primeiro que ele tem muito mais acesso, facilitado mesmo, muito mais prático, pedir informações para as empresas. O que você tem do Paulo, do Lucas, na base? O que você faz com essas informações? E as empresas são obrigadas a te entregar de forma gratuita essas respostas. Não cumprir essas respostas, há possibilidade de dar um processo administrativo ou judicial, o que é importante sempre falar, né, gente? Quando a gente está falando de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sanções, multas, tudo a gente está falando no âmbito administrativo, que não exclui o âmbito judiciário. Né? São duas instâncias diferentes e que o Poder Judiciário sempre pode analisar ou reavaliar nos casos previstos, nas particularidades previstas na lei, decisões do Poder Administrativo. Então, isso para o PROCON, a gente tem recebido bastante informação de PROCON, cara, porque o nível de engajamento das pessoas começa a aumentar. Ainda é muito pequeno no Brasil? De fato. Mas aumenta. Então, assim, só essa semana eu recebi 3 clientes diferentes com notificações do PROCON, de diferentes formas. A URA do cara não para de me ligar, eu já pedi para parar de receber, e é de acordo com o LGPD, Então, assim, já chega o negócio e fala, caramba, tá mudando. Já mudou, já então, tá mostrando um certo conhecimento. Esses caras que estão enchendo meu saco, eu denuncio no PROCON. Primeira coisa que eu fiz é falar com a empresa. Não funcionou. Entrou no catálogo do cara, entra no portal lá do cara de privacidade, não funcionou. PROCON. E depois a LGPD entra como? Então, a LGPD já entra no caminho desse contato que você tem com a empresa. Porque antes isso não era nem facilitado. Né? Então, assim, a LGPD já vem essa questão da política e você ter esse contato com o encarregado. Então, lembra que a gente estava falando do encarregado? O encarregado vai ter que responder você. Paulo, você ingressou na minha base no dia tal por conta do serviço tal. Eu tenho você por conta dessa base legal. Então, olha, tudo bem, você não vai mais receber mais marketing, mas eu vou ter que continuar armazenando aqui porque eu tenho uma obrigação, eu te prestei um serviço. Então, se um dia você entrar com uma ação judicial no período de 5 anos, enfim, X anos, eu tenho que fazer uma defesa judicial. Então, eu vou manter esses dados do Paulo. Enfim, tem
Aquelas urnas que estão lá no presídio, eu não consigo, né? Dessa forma. Hoje em dia tem urna no presídio, cara. Eu tô falando que a maior parte dos caras... E aquela vozinha, né? Tô com seu filho, não sei o que. Ô, moça, você ganhou me roubaram, prêmio. faz um pix. Não, mas você ganhou um prêmio. Tem umas coisas que não é essa ruim, mas aí não consigo Esses dias fazer. ligaram pra minha mãe, tipo, passando por mim, falando que eu tinha sido roubado e pedindo um pix pra ela pra ir pra casa. Aí minha mãe me ligou na hora. Falei, mãe, pelo amor de Deus, não faz. Liga antes. Criatividade E é até incrível. desse negócio do crime mesmo. Tô andando na rua, fui assaltado, quero investigar quem me assaltou. Tem uma câmera que eu reparei que tá filmando. A pessoa é obrigada pra ceder essa imagem pra mim, então? Tá, essa questão da câmera é uma questão que tem, assim, diferentes... tem decisões diversas, tá? Com relação à obrigatoriedade. O que é, já, assim, consenso é a autoridade policial. Essa da câmera eu não... A autoridade policial solicitar, tá? Porque a divulgação de imagens pela empresa, pela privada, pode ensejar incidentes de outras pessoas. Então, porque tem outras pessoas que estavam passando lá no Exato. Então, exatamente. Então, geralmente faz porque a pessoa vai para a autoridade policial, faz boletim de ocorrência e ele informa exatamente o horário, prazo, não sei o quê. Então, aí a autoridade policial vai lá e requisita. Eu falo que tinha câmera e informo isso. Exato. Agora, para meu Del Até porque isso vai instaurar um inquérito, né? Eu não posso chegar ao meu Del prazer, você pegou minha imagem, eu quero que você me passe. E tem empresa que acaba fazendo isso em alguns casos, tá? Eu, assim, de novo, depende muito da situação, né? Por exemplo, teve um cliente um tempo atrás que solicitou um parecer do escritório que eles estavam querendo colocar câmeras, como se fossem dos policiais, em unidades de hospitalares. Porque eles tinham muitos problemas de conflitos e confusão tipo, no atendimento. Às vezes tinha um quebra-pau mesmo, um barraco pesado. E aí, tava falando, como é que eu faço para mitigar isso? Como é que vai ter acesso a essas informações? Como é que vai ser essa requisição? Então, assim, tudo isso ainda dá para ser... disponibilizado e regulamentado de uma maneira mais tranquila, assim, pelas instituições, tá? Minha última pergunta, juro pra você. Ele não quer que eu entre nas redes sociais. Eu tenho que dar informação na farmácia ou não? Não tem que dar. Mas eu sou o cara mais chato, né? Imagina, né? Eu trabalho com isso, todo mundo fala CPF, não, obrigado. E assim, às vezes a pessoa fica até assim, você não vai dar o CPF? Eu não. Mas eles dão desconto pro meu CPF. Então, isso é uma coisa, assim, que eu não vou cravar aqui porque, né? Mas assim, essa questão de dar o desconto se você dá o CPF, eu acho um pouco complicada essa prática pro consumidor, né? Na verdade, eu acho que é bem complicado. Mas eu deveria ser sabendo o desconto antes, né? Se você não der o CPF, você vai ter o desconto, né? Porque, na verdade, você já pegou o CPF. E muitas vezes não tem, né? Pô, não tem. Né? 90% das vezes não tem, na verdade, né? Você passa o CPF, a pessoa já sabe o que você consumiu, já sabe o seu padrão de consumo e horário, localidade, tudo que isso representa. E assim, a infinidade de informações que você tem quando você compra um produto na farmácia é incrível. Ele sabe o seu poder aquisitivo, sabe onde você mora, sabe se você tem doença pré-existente, né? É uma coisa, assim, doida, porque eles conseguem saber identificar se eu tô comprando um remédio que é pra minha mãe ou se é um remédio que eu compro pra mim. Porque assim, esse cara compra... não é mulher, ou a recorrência que compra. Então, assim, o poder que essas informações de saúde têm com relação à farmácia, assim, é enorme. Para os farmacêuticos, publicitários, isso daí é prato cheio, cara. Eu tenho uma grande rede de farmácia que eu comprei uma vez um medicamento e já faz tempo que eu não compro lá. E sempre eles falam, eu acho que está perto de acabar seu medicamento. O cara já fez toda a medição do prazo que tu comprou o remédio, que é de uso contínuo. E falou, deve estar acabando seu remédio, melhor você ir lá que a gente tá com uma promoção. Poxa, não tá sacanagem. Os caras sabem tudo. Posso agora? Agora liberou. Não. Vai para redes sociais, a gente viu que teve vários vazamentos, principalmente no Facebook, LinkedIn, né? E eu tava lendo que recentemente Netflix, deixa eu até pegar aqui para não falar nenhuma besteira. E aqui no Brasil tem vários também, cara. Netflix, Uber e a própria Adobe, né? Tiveram vazamentos de dados. Teve até na SP Trans, né? Tem na SP Trans, tem empresa privada. Assim, não sou de cortar, assim, uma vez por mês, pelo menos, eu tenho um caso no escritório de uma empresa que teve base bloqueada com pagamento de resgate. Aí depois eu quero entrar nessas grandes empresas, mas eu vou entrar primeiro no Facebook. Recentemente, na eleição lá de fora dos Estados Unidos, e acho que até aqui no Brasil, foi noticiado que o Facebook estava usando os dados, né, para partidos políticos. O famoso Cambridge Analytics, né? Não chegou a ser julgado? Cara, ninguém falou sobre isso. O cara teve que se explicar na Câmara do Senado. Lá, né? Então, aqui não, né? Então, tipo... Mas aqui também já tá começando a mexer em cima disso. Porque, na verdade, esse caso especificamente do Cambridge Analytics foi uma candidação da votação. E teve outros casos, né? Não só da Cambridge Analytics. Eles conseguiam fazer o seguinte, né? Eles conseguiam, por meio de questionários, perguntas, eles conseguiam saber qual é a sua propensão se você estava no Partido Republicano ou Democrata. E com isso, tipo, bombardeavam, né? Faziam a bolha, né? O filtro
filtro famoso, né? Que você fica preso naquelas informações e recebe só aquele tipo de informação para converter votos, né? Então eles tinham um terceiro que bancava aquela posicionamento, que nesse caso era, se não me engano, dos republicanos, para que vencesse esse caso. E foi muito parecido também no conta do Reino Unido, né? De sair da União Europeia, do Brexit. E teve essa questão também de pagamento, de utilização de dados pessoais. Como eu falei, a utilização de dados pessoais ela pode impactar a venda do produto, a eleição do partido político, a decisões de políticas públicas. Porque dados... Assim, tem um livro muito famoso que eu não acredito que eu esqueci o nome agora, que, assim, dados é poder, né? Quem tem informação e consegue trabalhar essas informações... O Harari fala muito isso no Homo Deus, né? Ele fala muito, mas tem um livro que simplesmente o título do livro é esse. O Harari é excelente, esse livro, por sinal. O Homo Deus é muito bom. E ele fala exatamente isso, que essas Big Techs, e por isso que está gerando uma regulamentação no Brasil esse ano, vai ser debatido exaustivamente essa questão da regulamentação das Big Techs, que entram todas essas que você comentou, porque qual é a responsabilidade que essas empresas têm com relação à utilização dos dados que elas possuem. Para qual é o direcionamento? Quem determina, qual é o algoritmo que determina se o vídeo vai ser impulsionado ou não vai? Se tem uma ação que é discriminatória ou não é? Se é racista ou não é? Sexista ou não é? Qual é a responsabilidade dessas empresas? Nossa, já que você entrou nisso aí de redes sociais, agora tem uma pergunta polêmica. Dentro disso que você falou tudo, tem todo esse debate, tem muita gente criticando a questão de uma possível regulamentação das redes sociais. Como você vê isso? Você acha que é... Eu acho assim, olha, é um assunto que eu me interesso muito, estudo muito, então assim, eu não acho que é sim ou não, acho que assim, acho que é necessário. Eu acho que é necessário. Eu acho que tem que se ponderar... Não é censura. Não, sim, porque assim, a censura é uma coisa que a gente debate muito e a liberdade de expressão é muito posta, né? E a liberdade de expressão tem um limite. Eu também acho. Eu não posso gritar num teatro lotado, fogo, porque isso gera pânico, isso pode morrer gente pisoteada. Então a liberdade de expressão, ela já tem um limite posto. O que a gente está fazendo é que a gente ampliou numa velocidade gigantesca por conta das redes sociais e da internet. É que eu vejo que eu sou jornalista. Eu já vi várias vezes atos acontecerem. Todo mundo lembra aquela questão da escola de base, que foi uma escola que teve... Nossa, foi um caso famosíssimo, sim. Acabou com a vida das pessoas. E nisso a gente vê toda uma preocupação no jornalismo, em regras sobre isso, porque eu não posso prejudicar muitas pessoas em cima disso. E nas redes sociais eu não vejo isso. O que eu tenho lido é que na Alemanha já tem, né? Uma lei para... Como se fala? Regulamentar? Não, fugiu a palavra agora. Regulamentar, isso. Para regulamentar as internet. Já está funcionando, acho que começou no passado, que ela regulamenta principalmente Facebook, Instagram, as redes sociais, que fala, né? Tipo, você não pode fazer tudo, né? Tem um limite, você pode ir até aqui. Depois disso, você pode ser punido. Na verdade, assim, a gente tem muitas diferenças, né? Quando a gente está falando de privacidade, quando a gente fala de Europa. Na verdade, a privacidade é um tema muito particular com relação de regiões do globo, né? E isso não é certo ou errado, tá? Assim, é uma coisa que a gente tenta muito, né? E a gente tem esse pensamento do que é bom, que é certo, né? Um pouco do cristianismo a gente faz isso, né? Julga muito, né? O bom... Então a gente pensa que na China ninguém pode fazer nada, não sei o quê. Mas... para eles, como é que funciona essa questão de privacidade? Pode ser completamente diferente do Ocidente. Como é para um americano, é diferente da gente e é diferente para o europeu, que chegar nesse ponto. O europeu tem uma questão de privacidade muito mais forte do que outros locais. E isso é uma cultura deles. Eu lembro que quando uma vez eu trouxe um amigo meu que morava lá pra cá, pra vir de São Paulo sair numa noite, o cara falou pra você tirar uma foto do documento. Ele falou, o que? Você tá maluco? Você vai pegar num cadastro meu documento pra eu entrar numa casa de show? Entendeu? É diferente. Então eles regulamentam e veem essa possibilidade de uma maneira muito diversa. Isso é uma briga, obviamente, com as Big Techs. Né? Porque o que alguns países fazem, por exemplo, a Irlanda. Os maiores data centers do mundo estão na Irlanda. E é um país, né? Porque conta de clima, questão de termômetro, enfim, é um país propício para ter imposto, né? Fizeram grandes isenções de armazenamento de informações lá. A Alemanha, França, enfim, todos os países da União Europeia, eles têm uma regulamentação, né? Que é o GDPR, né? Que é a regulamentação da União Europeia, que é a mãe da LGPD, tá? A gente, assim... O primeiro continente, né? Grande, que regulamentações bem específicas com relação de privacidade. Existem, tá? A Argentina tem regulamentação, o Chile tem regulamentação, os Estados Unidos tem regulamentação esparsa. Sim, a privacidade é um tema debatido há muito tempo ao globo. Mas a LGPD é filha, tipo... clássica da GDPR. Tem a genética lá, aquela carinha. Assim, é até engraçado. Vai ser zoiudinho. O modelo
daqui foi parecido com o de lá, né? Quando muito. É inspirado, sim, totalmente, tá? Totalmente. Só que eles estão discutindo esse tema faz 30 anos. Então eles estão num nível de maturidade com relação à cultura que eu estava conversando, muito diverso daqui. Então as pessoas de fato querem entender e eles vêm para essas... E eles batem de frente. Ó, Facebook, você vai consumir os dados dessas pessoas e vai levar para os Estados Unidos e vai querer... Não é assim, cara. Aqui não. Aqui vai ter que ser armazenado talvez aqui você vai ter que passar por... Comprem, né? E comprem. Porque senão você imagina um mercado desse... E isso tem muita briga, tá? Isso tem muito embate, não é uma coisa tipo assim simples, né? Não é que já resolveu, não. É uma coisa muito, muito complexa, né? Porque assim, não é uma coisa assim, então sai daqui, Facebook, né? Você não vai mais prestar serviço na Alemanha, né? A população fala, como assim, né? Tem milhões de usuários. Então, assim, é um jogo, assim, bem forte, tá? Devagarinho vai se empurrando uma regulamentação, se impõe uma sanção forte quando não se cumpre medidas. Então é um tema que eu não vejo em pouco tempo se esgotar o debate com relação a esse assunto. Sobre a regulamentação das redes sociais, Paulo entrou num tema bem bacana que não tem muito a ver com a LGPD, ou pode até ter. Eu acho que a gente tem algumas coisas no Congresso, né, que tá rodando. Bastante. Mas você acha que, tipo... deveria ter também um pouco de representatividade do poder público, não do poder público, das pessoas, do usuário, tipo, ter um plebiscito, o que você acha? Envolver mais, tipo, a população? Olha, assim, o que eu vejo, o que eu escuto é que, assim, esse assunto tão polêmico que vai impactar tão forte diferentes setores sociais, da economia, de um modo geral, que não tem como o poder público não chamar a sociedade civil para sentar na mesa. Assim, isso eu acho realmente impossível, porque senão vai virar só vai apanhar. E não vai ganhar nada com esse debate. Assim, então é um debate que precisa ser feito, precisa ser minimamente regulamentado. Assim, eu não acho que a gente vai conseguir regulamentar e escrever, normatizar, como a gente chama, todas as possibilidades. E eu acho que até que vai ter que repensar o formato de criar uma lei, né? Exato. Sim. Porque se a gente for pensar agora, a gente tá falando de Facebook, daqui a pouco a gente tá no metaverso, que já tá todo mundo debatendo. Como que vai ser meu direito de... Muda muito. E a gente tem que fazer assim, o que eu vejo quando a gente tá falando de regulamentações de tecnologia, o que é um tipo que tem se utilizado regulamentações são principiológicas. E as particularidades são feitas por meio de uma autoridade ou por meio do poder executivo. Por quê? O processo legislativo é muito lento. O debate é muito lento. Então, às vezes, se demora 2, 3 anos para se mudar um artigo, um parágrafo, alguma coisa. E a velocidade não... Então, assim, igual a gente tá falando da NPD, para fazer esse gancho. É exatamente isso. Olha, eu tenho os princípios, eu tenho as multas, eu tenho as regras aqui. Autoridade, o prazo de resposta, qual vai ser a política, se vai ter diferenciação do encarregado para pequena, qual setor da saúde vai ser diferente do setor bancário. Tudo isso não é por meio de lei. Porque a gente tem essa questão de tem que ser por lei, porque o nosso sistema legislativo é assim, né? Diferente dos Estados Unidos, né? Que é um outro modelo, né? Common law, que é civil law, é diferente. Então, a gente tem essa possibilidade de se fazer por meio de resoluções, o que eu entendo que seja mais propício mais rápido, por um lado. Né? Por um lado é muito bom. Por outro, resoluções feitas por burocratas, né, por pessoas que estão no poder público, podem ser tendenciosas, que não tem esse debate que a gente estava conversando. Então tudo é uma questão, cara, de ajuste. Não tem, assim, bala de prata, tá? Isso que eu queria deixar claro, assim. Não é um debate simples e tem muita gente muito boa mesmo, sentada e conversando sobre regulamentação. Eu acho só que falta um pouco da educação para a população sobre isso, né? Esse é o ponto 01, né? Porque se a gente for pensar em tudo isso que a gente está falando, tanto de empresa como redes sociais, tudo passa pela pessoa. Isso que eu falei, por isso que tinha que envolver, né, mais a população. Mas tem que também educar eles primeiro. A gente tem que entender o que é e passar, porque a gente não aprende. Eu não aprendi. A nova geração já está entrando. E eu não sei ensinar meu filho sobre isso. Eu acho que são assuntos que a gente pode fazer uma divisão, assim, bem macro, que, assim, uma coisa a gente fala de pessoas físicas, discurso de ódio, fake news, é um ponto. Eu acho que isso é uma regulamentação, um trabalho que tem que ser feito. Qual a penalização de fato, como é que faz investigar? Foi o que a gente estava falando. Qual que a plataforma vai identificar isso, vai banir, né? Isso é uma coisa. A outra é como as big techs ou monetizam isso. O quanto o algoritmo delas não impulsiona
isso, o engajamento de fake news, porque a gente sabe que a mentira até desmentir muito mais, né? E outra, a mentira engaja muito mais do que uma verdade. Então, e elas faturam com isso. E qual a responsabilidade que elas têm se elas estão... Então, assim, eu vejo uma diferenciação que a gente tem que fazer do Lucas, que tá atrás do computador xingando uma pessoa, e que isso já tem regulamentação e legislação penal e com relação a esse tema, e das plataformas... Qual a responsabilidade que elas têm de banir ou não esse tema? Você sabia que no Google tem muitos daqueles golpes que a gente cai? É o quê? Um link no Google que a pessoa pagou pro Google para ter um anúncio lá. Peraí, meu amigo. Mas as redes sociais, né? Qual é a responsabilidade do Google em cima disso? É uma pergunta para você. Então, mas esse é o debate todo. Qual que é a responsabilidade da plataforma? Mas você me indicou eu acho que é totalmente deles. Você me indicou na hora que eu fiz uma pesquisa esse link. E você me passa a credibilidade em cima do que o primeiro link tá lá. Existem vários pontos para gente analisar nesse caso, né? Eu tô longe de falar assim, o Google é isento de responsabilidade. Sim, isso é uma coisa pra mim que não passa. Por quê? Primeiro que eu tô monetizando isso e pelo prazer reputacional, cara, se eu tenho uma plataforma que metade dos links que eu clico é fraude, eu acho que isso é um problema pro Google. Eu acho que um negócio, a primeira coisa que ele tem que fazer é o seguinte, eu tenho que ter um algoritmo que pegue todas as pessoas que querem fazer fraude. Isso como modelo de negócio, tá? Não tô nem falando de questões legais. A outra de fato, qual é a responsabilidade, qual é o limiar. É corresponsabilidade, eu acho. E até suporte, se você faz um show, eu sei disso que eu já organizei shows, mas se morre alguém dentro do show por algum acidente, eu sou corresponsável. É que tem várias coisas que você pode colocar, né? Tinha ambulância, tinha não sei o que, tal. Você vai criando aquele checklist que você acaba isentando, né? De culpa concorrente. Eu sei como que é isso, porque eu já organizei e já tive problema com isso. Então, não teve nenhum problema porque estava tudo certíssimo. Exato. A ideia é a mesma. Olha, eu criei essas tecnologias, eu uso essas boas práticas, tenho essas minhas políticas, mitiga. É igual... Igual o Google devia ser também, olha, o Google devia ter olha, você tem um CPF válido, você tem algum... Olha, mas assim, no judiciário, quando você chega no poder judiciário, quando é bem demonstrado as ações realizadas e se isso foge da normalidade ou cria-se uma nova tecnologia de fraude ou coisa desse sentido, sim, o que eu tenho visto... Não, obviamente que no judiciário brasileiro é uma coisa muito doida, né? Porque o juiz aqui de São Paulo decide completamente diferente do Maranhão. Exato. É loucura, porque... Mas a responsabilidade nesse caso é mitigada, assim, tá? Dificilmente toma um prejuízo. Só se for muito claro, assim, ou se não pega uma vara e bem difícil o juiz bem atravessado. Eu vou entrar em uma que tem a ver também um pouco com o que o Paulo falou sobre golpes, essas coisas, que é o poder das redes sociais, por exemplo. Eu tô captando, não deixo de captar lead na rede social. A partir do momento que um cara manda um direct, preenche, clica em alguma coisa, curtiu pra mim, ele não deixa de ser... Os influencers, eles vendem lead. Quando ele lead, não deixa de ser um lead. Com certeza. Ninguém tá contratando um cara por 10 mil à toa. A rede social também, ela tá sujeita às leis da LGPD? Com certeza. Eu acho que a gente pode fazer assim... Boa essa pergunta, dá pra gente fazer várias coisas, né? Vamos pegar, acho que 3 partes aqui interessantes da pergunta. Um é a política de privacidade. Não existe nas redes sociais. Essas empresas têm. Se você vai lá até a política do Facebook, política do Google... Não, mas por exemplo, eu tenho uma página... perfil lá, tô vendendo que você microfone. Tá, que você suporta a política da plataforma, tá? Você não pode fazer coisas diferentes. Você tá assinando um contrato, um SaaS, que a gente chama... Eu, empresa, você, usuário, tipo, quando você seguiu minha página, tô dando exemplo, tá? Você tá seguindo a minha página, eu tô vendendo microfone. Aí tá lá anunciando vários microfones, só que não tem nada na minha página de política de privacidade. Então, mas isso já é um erro, tá? Sim, você precisa ter. Sim, entendi. Sim, você precisa apresentar, de novo, a gente volta para aquele seguinte: eu, como titular, como usuário, eu preciso saber o que você faz com as minhas informações. Então, a política de privacidade, por que todos, de repente, começam a pipocar política de privacidade e política de cookies, né? A política de privacidade me mostra quais seus dados eu coleto, qual é a base legal, para que eu uso, e se você quiser falar comigo, qual é o canal. De maneira bem simplificada, tá? É isso a política de privacidade faz. Ela me mostra de maneira macro como é que eu uso os seus dados para o meu negócio. A política de cookies, por sua vez, ela teve teve uma grande modificação e agora você qualquer site pula o banner cookie, né? Por que isso já estava ocorrendo, obviamente, em alguns sites, mas isso explodiu? Porque teve uma regulamentação da autoridade nacional. Que bom. Para trazer regras, o que as políticas de cookies têm que apresentar. Então, a política de cookies tem que apresentar quais cookies eu uso. Tem que dar a possibilidade de eu gerenciar esses cookies. Então, por exemplo, o que é um cookie necessário, obrigatório, né? Tem aquela questão de fazer um login, né? Pô, eu uso cookies para pegar aquele hash daquela pessoa e eu vou fazer o login, né? Eu boto o L e já tá o cadastro ali, né? Isso é cookie que faz.
né? E tem até aqueles que não são, né? São os avançados, que é o que eu, de fato, compartilho mais informações, eu tenho maior nível de criticidade para saber, às vezes, localização, preferência, histórico que o cara navegou depois. É aquele bendidinho daquele tênis da Netshoes que fica aparecendo para você o tempo todo na página de... É o bendito do cookie que faz isso, tá? Então são informações captadas pelos esses portais que te geram publicidade, né? E isso... Tá, se eu tenho dado pessoal, se eu chego no Lucas, é LGPD. Se é o Facebook, se é a Amazon, se é o Google, se é o... De novo, se é o Borracharia da Esquina, a legislação ainda tá para todos. Acho e tenho certeza que daqui 2, 3 anos, se a gente tiver essa conversa de novo, as regras vão estar muito diferentes para todas elas. Mas é um assunto no Brasil que está crescendo, está surgindo, é novo, e eu acho que tem bastante de dúvida. E eu perdi essa última pergunta que você fez com relação a... Se existe alguma sanção da LGPD para a rede social, porque a gente vê muitas sanções para para empresa, para... sei lá, pessoa física, mas, por exemplo, eu tava vendo hoje de manhã uma menina que pagou R$500 achando que ia comprar um iPhone no Instagram. Foi, depositou o dinheiro, a página não existe, entendeu? Eu acho que volta para aquela questão da responsabilidade que a gente tava falando. Como é que o Instagram pode ser responsabilizado ou é um mero de sabor? E eles usam muito a classificação do perfil médio, do comprometimento médico, que aquilo era uma fraude não, e fala que é não é de sabor, é um constrangimento cotidiano, é uma coisa desse jeito, que assim, cara, as pessoas estão sujeitas a sofrer golpes e assim... A culpa foi sua que não deu direito, não é o boleto bancário que chega na sua casa, e aí você vai ver o remetente, você paga pra um plano de saúde ABC, na hora que você vai pagar é XPTO, aí você faz e paga. Mas a decisão que faz a pessoa... Então, aí o judiciário a tem... A empresa que não tem nem culpa nenhuma, fizeram um boleto muito parecido com o dela, tem que ressarcir. A grande questão é essa daí, a questão é a seguinte, se eu consigo mostrar que só essa empresa tinha essa informação minha. Ela sabia o valor, ela sabia onde eu moro. Então como é que isso? Foi no correio? Foi no banco? Como é que... Eu financio um carro. Daí tem o boleto do valor do carro, que é o que mais tem. Daí você recebe um boleto duplicado do valor do seu carro, você paga, acha que está pagando normal o seu carro, depois você vai lá, você está devendo para a empresa porque você nunca pagou nenhuma prestação. É a responsabilidade da empresa também. Provavelmente foi um incidente que teve... geralmente tem a pecinha na frente do computador, tá? Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim, porque às vezes as pessoas podem não saber. Seguidor é um dado sensível? Não é um dado sensível, é um dado pessoal. Dado pessoal? Isso. Porque eu não tenho... Se eu não tiver dados de saúde, religião, político, de gênero, aquele rol, né, que eu comentei com vocês, ele não é um dado sensível, é um dado pessoal. Mas se eu tiver num perfil nazista, daí já é sensível. Aí eu recomendo entrar nos meios judiciais e denunciar, tá? Porque nazismo, apologia ao nazismo é crime. Vocês estão brincando. Então seguidor não é um dado sensível. É um dado pessoal. Dado pessoal, boa. Eu tenho uma dúvida aqui também, eu tô com várias coisas. Aí vai embora, né? Você falou da questão do... Como chama? Que começa a aparecer banners, né? O banner cookies, né? É os cookies. E você reparou que muitas vezes eu tô conversando com alguém, com o meu celular aqui, é meu celular que faz passar isso aí. É impressionante, né? Então, existem mil teorias, né? Que o microfone ativo... Então... Eu já ouvi falar que é o microfone ativo. Tem de todos os... Assim, eu já vi empresas falando que isso existe, já vi casos falando que isso... empresas se defendendo que não existe, e outros comprovadamente existem, né? Tem um documentário interessantíssimo, depois a gente manda na descrição aí do vídeo, eu passo o link, que ele fala como o Google e essas empresas conseguem monitorar você em todo o tempo e sabe por que muitas vezes nós deixamos habilitados. E eles entram nessa lógica de que o consentimento foi dado por você porque você deixou habilitado. Mas ninguém sabe que tem. Isso é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de cookies, uma das coisas que a NPD fala muito claramente é o seguinte: eu não posso ter cookies pré-preenchidos. Fazer gerenciamento de cookies, eu quero dar permissão para fazer isso. Então, o Google, por meio do seu celular, está captando informações suas de uma conversa sua, pode captar alguma... Pode captar, e para mandar informações para você. Para mandar, você quer por isso que quando você está falando, olha, quero comprar uma roupa na Zara, começa a aparecer publicidade da Zara. Existem aplicativos. A Alexa escuta tudo seu tempo. A Alexa faz isso. Mas o seu celular também. O que muitas vezes faz, por exemplo, lanterna. Depois vocês entram aí, gente, vocês têm curiosidade, entra no aplicativo do lanterna do seu celular e vê quantas
funções existem, quantas possibilidades esse aplicativo pode fazer. Captação de som, imagem, localização no aplicativo da lanterna. E se a gente não desabilita, você pode estar habilitando todos os aplicativos, muitas vezes eles podem estar embutidos questões de privacidade que vocês não estão observando. Gente, vocês estão vendo aí. Só tem um problema, o tempo. Eu falei pra ele ontem, eu falei, cara, a gente vai conversando aqui, quando vê... Começa de um assunto, vai pra outro, vai pra você outro, vê, tá na mas lanterna a gente vai tirando um monte de dúvida, cara. É. Tem muita gente que não sabia, principalmente pra vocês que estão assistindo que são empresas, o cuidado que deve tomar, né, Paulo, no tratamento desses dados. E eu acho que assim, o mais importante que passou aqui, o Lucas passou, é a questão do lado humano nisso tudo. Tanto empresa como pessoa física, como pais, todo mundo tem que se preocupar com o aprendizado sobre isso, cuidados, técnicas de proteção, né? E onde ir, né? Se você tem um dado seu vazado, até empresa, né? Eu vi que teve empresas que tiveram dados vazados, né? Foi muitos. Da Adobe. Se você colocar, dar um Google, qualquer um que estiver assistindo quiser ter curiosidade, coloca vazamento de dados 2023, Brasil. Você vai achar uma lista gigantesca, né? Tempo atrás teve Netshoes, já teve hospital de grande porte, na época da pandemia teve do SUS, milhões de dados. Então, assim, né? Tem... organizações e empresas são feitas por pessoas físicas, né? O Harari, que eu estava comentando, fala isso muito bem. Isso é uma construção jurídica. A gente inventou limitada, SA, tudo é uma invenção humana que é feita por pessoas físicas. Então, assim, quando a gente tem a questão da cultura numa empresa pequena, média, são as pessoas. Então, se a gente quiser que a nossa privacidade, a gente não fique captando localização, voz, imagem, ou pensar nisso, de novo, não sei se está certo ou errado. Isso a sociedade tem que discutir, sentar e ver qual o limite que quer dar para essas empresas e o quanto você está disposto a fazer isso. As empresas têm que seguir essa normativa, né? Porque, vou fechar, eu muito longe de filosofar muito, mas assim, a representação das leis, de um modo geral, é feita pelos representantes do povo. Exato. Se a gente está colocando lá e a gente reclama bastante, com razão da representação, isso é um espelho da sociedade, né? Então, se a gente quiser pensar e ver regulamentações de todos os cenários, vamos focar aqui no direito digital LGPD, essa é a expectativa que a gente tem do relação ao tema no dia a dia. Boa. Exato. Fala agora, Lucas, para quem está começando, né? Você até falou no começo, olhando para aquela que a gente falou, a importância da LGPD, por que ela deve ter, né, um processo bem trabalhado de política de privacidade na sua empresa? Olhando para aquela aqui que é a sua. Boa. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, como ela vem regulamentar o uso de dados pessoais, né, pelas instituições, então ela tem uma necessidade muito grande de ser levada a sério, porque esse é o novo ativo das empresas, né? E quando a gente está falando de novo ativo, como isso vai impactar na minha venda de serviços e produtos, então ela tem que ser levada no nível muito alto de prioridade dentro de uma instituição, porque isso vai estar diretamente relacionado com os meus consumidores. Então, sim, eu acho que isso tem que ser... E não só isso, tá? Tem bastante estudo que fala que privacidade e segurança da informação tá entre os top 3, 4 principais problemas das empresas e assuntos que devem ser discutidos com o board. Boa. Quem quiser achar Machado... contato, né? Lógico. Boa. Já passou muita informação para nós. Agora a gente tem que fazer consentimento, né? Com consentimento. Quem quiser encontrar Machado... Boa, gente. Você também, se você quiser passar seus dados também. Como eu comentei, Lucas Bonafé, vocês acham no LinkedIn, tá? O Machado Nunes, Machado Nunes ADV no Instagram, machadonunes.com.br e no LinkedIn, Machado Nunes, vocês acham também o escritório. A gente publica... tem um e-book que a gente escreveu e está atualizando, então assim, tem um livro que a gente escreveu no começo, né? Como eu falei, a gente trabalhou desde o começo mesmo com a LGPD, chama lgpdesaude.com.br, né? Ele tem um e-book gratuito. Adivinha só o que eu vou querer de vocês para baixar o livro? Contato. Seus dados. Eu vou querer seus dados, porque eu vou querer saber quem que tá baixando meu livro. Então, acessem lá e fiquem à vontade para conseguir o material. Lucas, só tem que agradecer, cara. Sensacional. Bom, cara. E já convidar de novo para participar. Até a gente pode convidar na próxima o iTech, que é onde a gente gravou aqui, para participar junto com você. Eu quero falar sobre essa questão, tratamento de dados. Fechadíssimo. A gente combina o iTech, porque daí a gente pode entrar um pouquinho no nível. A gente ficou hoje aqui, né? Mas a gente pode... mais entendimento mesmo da lei. Foi muito legal, cara. Essa legislação, né, de rede social, enfim, a gente pode chamar o iTech para participar do próximo. Por isso, pessoal, tá assistindo aí, já deixa a pergunta que você quer saber, já dá seu like, já se inscreva no canal, que a gente vai mandar informações para vocês. Mas o Lucas tá de volta. E vamos trazer sobre isso. Gente. Antes de encerrar, o de sempre, vocês já estão aqui, vocês já sabem. Deixa o like, curte, comenta, compartilha.
Obrigado, até a próxima, Ana Paula. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.